Nesse momento, 26 de dezembro de 2024, eu quero dizer aos meus seguidores em todo o mundo que a cada momento que passa, novas informações vêm chegando das alturas a mim. E eu tenho por obrigação anunciar a povos, línguas e nações. O meu objetivo nesse mundo é resgatar a população mundial do sistema satânico. Porém, esse resgate, ele se dá com calma. As pessoas sem entendimento, às vezes dizem, mas por que o Altíssimo Yahweh não destrói tudo que está no mundo de uma vez e acaba com essa bagunça? Acontece que não é por aí o caminho. Veja bem, toda essa população morava nas alturas. Lá na Bíblia colocaram que Satã, ele enganou a terça parte dos anjos, que eles chamam de anjos caídos. Na verdade, de 4 partes, Satã enganou uma. Essa é a verdade. 3 partes ficaram lá em cima. E uma parte, que essa multidão que se encontra hoje aqui embaixo, tanto em corpos carnais como fora dos corpos carnais. Essas pessoas, esses seres, são os anjos caídos, que o povo chama de anjos caídos. Tá? É o povo que a população que está no mundo hoje. Então, o que acontece? Yahweh, ele é precioso, gente. Yahweh, ele quer o bem de todos que ele criou. Acontece que houve lá nas alturas uma inveja enorme contra Yahweh. Tá? Satã, que é Satanás, que também não é o nome dele, Satanás é o nome de um sistema implantado no mundo. E todos que fazem parte desse sistema, oposição a Yahweh, é Satanás. Por isso que falar um demônio é nome arranjado. Tá? Na verdade, são nossos irmãos que se rebelaram contra o nosso pai Yahweh e uniu-se com Satã, com o príncipe, o rei Léo, tá? E acompanhou ele. O rei Léo utilizou 200 importantes seres, tá? Utilizou eles. Primeiro ele enganou 200 importantes seres. Utilizou eles como cabo eleitoral, assim como o político pega cabos eleitorais para ganhar a política. Satã utilizou a mesma estratégia. Primeiro, ele conquistou 200 importantes seres nas alturas, tá? E utilizou esses 200 seres como cabo eleitoral para trazer o engano às demais pessoas, ou seja, convidar a elas para um reino que Satã ia montar, o que o rei Léo ia montar, e esse reino seria, tá, melhor ainda do que o reino de Yahweh. Olha só, que absurdo. Tá? E aí foi aonde essa população aceitou ele. Quando a coisa ficou feia, Yahweh, né, os expulsa de lá. O rei Léo com esse povo que se encontra aqui embaixo hoje. Exceto os 142 mil que não fizeram parte dessa rebelião. Tá? Ok. Veja bem. Então, o que acontece? O povo hoje tem o governo que o povo escolheu.
Quem escolheu Satanás para ser o governo de vocês foi vocês. Então vocês não têm direito de ir para cima de Yahweh e fazer nele uma cobrança profunda, porque foram vocês que escolheram um reino com Satã, com o rei Léo. Tá. Então daí o que acontece? Yahweh agora, ele vem de forma tranquila, de forma calma, fazer o resgate desse povo que não está mais aguentando essa situação. No meio dessa população tem um povo bom, um povo bem intencionado, porém esse povo se sujou, se lameou de várias formas, mergulhou-se na idolatria e andou em caminhos tortuosos totais. Então o que acontece? Para se resgatar esse povo, primeiro tem que se conscientizar esse povo da situação que aconteceu e que está acontecendo e qual rumo a tomar para poder sair desse enrosco, desse embaraço infernal. Mas não é uma coisa que se dá assim. As pessoas pensam assim, que Yahweh vai enviar uma bomba no mundo e destruir. Não é por aí. Yahweh vem com calma, com carinho, com respeito, sem obrigar as pessoas a nada. Ninguém é obrigado a nada. O que acontece? Os 72 Septuagintas, que são chamados os 72 judeus letrados, foram utilizados por 72 seres, terríveis, que se levantou contra Yahweh lá em cima, e esses chefões foi quem utilizou esses 72 judeus, chamados judeus letrados, para implantar o engano no mundo. E foram eles quem implantou todas as literaturas do mundo aqui. Foram eles quem ensinou a esconder o nome Yahweh. Por que esconderam? Porque é o único nome. Esse nome é a senha que dá acesso à força superior, que tem o total poder e que tem a total bondade e realidade. Então, o que acontece? A gente tira fora, esconde a senha, que esse povo nunca mais vai ter acesso à força do poder e da capacidade, da prosperidade e da vida de tranquilidade. Então, Satã colocou o povo debaixo das suas regras e implantou leis da forma dele e colocou o povo na escravidão, E aí o povo hoje se encontra no caos. Porém, no meio desse caos, existe uma parte de pessoas pedindo: olha, mas o que está acontecendo? A coisa está feia, a coisa só piora. Observa que esse povo pede para Deus, para Jesus, para Jeová, para Emanuel, para Senhor que é Baal, Eterno que é o Deus Éter, Graça que são 3 deusas gregas, e vai, é uma imensidão de deuses, ou seja, representando os seres satânicos. Então, o povo está buscando ídolos que Satanás trouxeram para eles. E o nosso Pai que nos criou está fora dessa situação. E Yahweh não está em nenhuma entidade religiosa. E Yahweh não agrada de nenhuma entidade religiosa. Quem pensar que lá dentro de uma igreja, seja qual for ela, que tem a presença, que tem alguma coisa de Yahweh lá dentro, está enganadíssimo. Está escrito na Bíblia, mesmo misturado, eles tiveram que deixar alguma coisa, mas está escrito, lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos de homens.
e nem necessita de ser servido por seres humanos. Está escrito lá em Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48, que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em casas, em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. É só ler. Então, construíram vários templos no passado, sim, mas não que o Pai mandou construir. Tá? É igual os rituais que Salomão fazia, são muitos mil holocaustos que ele fazia, mas Yahweh mandou matar os animais. Primeiro que os animais são pessoas igual nós, só estão em corpos diferentes. Quando você mata a vaca para comer, você está matando a tua irmã que Yahweh criou. Foi ser criado igual você, só foi colocado num corpo diferente. Mas tem o porquê ela veio ficar no corpo de uma vaca, tem porquê alguém veio ficar no corpo do veado, alguém veio ficar no corpo do rato, da barata, da formiga. Tem. Está lá em Eclesiastes, capítulo 31, que a formiga é um povo, que os coelhos é um povo. Tá dizendo lá que o gafanhoto é um povo. Está na Bíblia, eu não estou aqui inventando. Tá. Então, quando você come a carne dos animais, você está comendo o seu próximo, o seu irmão, que era próximo seu, que agora ficou longe, né? Porque ficou em outro patamar. Tá? É igual as pessoas pensam assim, colocaram na Bíblia assim, que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas quem que é o teu próximo? Uma vez eu estava diante de dois pastores e na conversa eu disse, você não é o meu próximo. Ele disse, como assim? Eu não sou o teu próximo? Eu disse, não. O outro perguntou para mim, mas então eu não sou o teu próximo? Eu disse, não. Ele disse, quem é o meu próximo? Eu falei, aquele que anda no barco que eu ando. O macumbeiro, o feiticeiro, o centro espírita, ele está longe de mim. O cidadão pode estar lá no Japão, se ele abraçou a verdade, reverencia o nosso Pai Yahweh, ele está próximo de mim, esse é meu próximo. Agora, o maconheiro, o bandido que rouba, estrupa, mata, é meu próximo? Não, ele está longe. Próximo é quem está andando contigo na sua caminhada. Esse está próximo de você. Meus irmãos, por exemplo, estão longe de mim. Ué, mas são seus irmãos e não é o meu próximo, meu irmão? Não. Eles estão lá adorando Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Javé. Possa ser que amanhã eles venham para ser meu próximo, para próximo de mim. Mas no momento eles estão longe, no engano das religiões. Então, uma outra situação, as pessoas ensinam que você tem que sair ajudando, tem que ajudar. Não é por aí. Cada caso é um caso, cada situação é cada uma situação. Tem pessoas que estão necessitadas e precisam ser ajudadas. E tem pessoas que estão necessitadas porque são vagabundas, não gostam de trabalhar, vivem cuidando da vida dos outros, praticando o mal, aí entra em más lençóis e eu que estou andando correto vou ter que ajudar ela? Aí eu vou estar amamentando o mal daquela pessoa. Eu estou cometendo um erro, porque de acordo com o andar da pessoa, vai ser as bênçãos de Yahweh. Uma coisa que eu frisei na live passada, que chocou as pessoas. Veja bem, colocaram na Bíblia que o negócio é pedir, bater na porta e pedir. Eu nunca fui assim. Inclusive, quem conviveu comigo a vida inteira me estranhava, porque eu parei com essa prática. No início, sim, eu era isso. Quando eu estava na Igreja Católica, quando eu estava na Assembleia de Deus, nas demais entidades religiosas, eu era isso. Mas assim que
Yahweh passou a aprofundar, me mostrando o que estava acontecendo no mundo, eu saí fora. Aí eu vejo o povo, pede, e eu não. Até mesmo porque, veja bem, e agora me surpreendeu, porque aí Yahweh me mostra que ele não fala com todos da forma que as pessoas estão imaginando. Veja bem, veja bem. Aqui no mundo, vou fazer uma parábola para vocês entenderem. Aqui no mundo, um governador do estado, ele tem como atender todas as pessoas de forma individual? É lógico que não. Um presidente da república de qualquer país, muito menos. Jamais ele vai atender a todos de forma individual. Não tem nem como. As pessoas individuais são atendidas por intermédio dos seus representantes. E também os seus representantes não atendem a todos de forma individual, não. Não. Cada caso é um caso. Na verdade, o sistema aqui é montado assim. O governo faz alguma coisa, uma lei, algum projeto, e jogam para todos. Então, o que há? Aí agora eu pergunto para vocês, será que o Ser Supremo, que criou esse mundo e os demais mundos, é desocupado para atender a todos de forma individual? Não tem lógica, é coisa sem lógica. Acontece que o sistema religioso colocou o povo na contramão da realidade. Agora, veja bem, como funciona? Funciona assim, Yahweh, ele tem um sistema montado, tá? Que aqui é tudo monitorado, nada escapa dos olhos dele. Ele está vendo o caminhar de cada pessoa, fica tudo registrado. Mas vendo de que forma? Através da Câmara, das câmaras registradoras. Ou seja, querendo ou não, Yahweh já deixou automático. Os profetas no passado trouxeram a mensagem. Mas o que os profetas, por exemplo, Yahushua, que eles falam que foi Moisés, ele dizia para o povo, ele recebia de Yahweh e passava ao povo. Aí ele dizia, olha, se vocês andarem assim, vocês vão se dar bem, Yahweh vai estar com vocês, vocês vão crescer, florescer, frutificar, vocês vão prosperar e não vão ter problema na vida de vocês. Porém, se vocês andarem de forma ao contrário, de forma oposta, vocês vão ter problemas sérios, vocês vão se embaraçando e vão se enrolando. Agora, se a pessoa que está embaraçada, enrolada, tomar uma atitude correta, falar, epa, estou desagradando o meu pai, eu vou mudar o meu jeito de viver. Isso fica registrado. Fica registrado que você mudou de posição, se arrependeu daquilo de forma automática, fica sabendo que você arrependeu. E aí você voltou para o lado correto, de forma automática as portas vão se abrindo de novo. Porque Yahweh quer ajudar. Qual o pai que não atende o filho que arrependeu, que passou a andar correto? Então, é isso. Então, o segredo não é estar pedindo, o segredo é estar andando de forma correta. Uma coisa que eu nunca disse para vocês, eu não vivo falando com Yahweh a todo momento. Não. Agora imagina, eu vou fazer uma parábola aqui. Digamos assim, uma grande empresa, ela tem os seus funcionários. Ela tem o encarregado dos seus funcionários. Ali dentro de uma empresa tem os maiorais que administram a empresa, mas o dono da empresa mesmo, às vezes, nem lá vai.
Tá. Mas aí o que acontece? De que forma esse funcionário passa a ser bem visto dentro da empresa? Cuidando das coisas da empresa como se fosse dele ou dela. Tá. O cidadão é cuidadoso com as coisas da empresa, cumpre as ordens da empresa certinho, faz tudo direitinho, trata as pessoas bem, respeita as pessoas, faz tudo certinho. O chefe da empresa fala com o dono da empresa: olha, aquela mulher, ela faz assim, assim, assim. Aquele homem, ele é assim, assim, assim. Epa, aí o dono da empresa faz o quê? Vamos subir ele de cargo? É por aí que funciona. A mesma coisa é IAL. Está tudo monitorado. IAL tem o povo que trabalha para ele. Se você, aquele que invocar, colocar na Bíblia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, você sabe que é Baal. Aquele que invocar IAL será salvo. Mas essa invocação vai estar chamando, oh meu Yahweh, oh meu Yahweh, meu... Não. Você vai invocar tendo boas maneiras, boa postura, respeitando o seu semelhante, cuidando bem daquilo que está em tuas mãos, vivendo sem maldade, sem estar intervindo nas vidas particulares das pessoas, metendo o bico aonde não lhe cabe. É por aí o caminho. Zeloso de boas obras. O que acontece? Você vai ficar bem visto perante os seres de Ial que trabalham para Ial. Da forma, quando você começa a andar de forma correta e tal, e vai, chega uma hora que isso chega ao conhecimento lá para cima. Tá? E aí você sobe de posição. É assim que funciona. Existem 3 vestimentas. Vocês sabiam disso? Existem 3 vestimentas, 3 vestes. Você vai dizer como? Colocar aqui em Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 8. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo aqui, inventaram. Vai pôr óleo na cabeça? Não tem lógica. Em todo tempo, seja alvas as tuas vestes, e nunca falte a presença de algo em você. Ou seja, em todo tempo, você está com Yahweh, meditando nele. Quando eu vou falar com Yahweh, eu nunca disse isso para vocês. Não é a qualquer momento que eu falo com Yahweh, não. Mas às vezes eu estou assim, às vezes eu nem abro a boca, a maioria das vezes eu não abro a boca. Eu mais ou menos assim. Preciosíssimo Yahweh, excelentíssimo Yahweh. Eu peço licença nesse momento, preciso falar contigo, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por todos os benefícios que tenho recebido. Eu sei que de forma automática tem me ajudado. Eu estou numa situação aqui nesse mundo para resolver o problema mundial. Mas eu sou incapacitado total porque fui colocado na inocência. Eu lhe agradeço porque é o teu trabalho, a tua forma de trabalhar, nada contra. Porém, aumenta as minhas forças para me ir avante e me dá capacidade de fazer as coisas de forma correta e ajudar esse povo e tirar esse povo desse lamaçal. Quando eu termino, eu digo, meu precioso Yahweh, eu lhe agradeço
que tudo seja feito para louvores do precioso nome Yahweh. Que assim seja. Então, o que acontece? Mas então eu procuro normas e formas para conversar com Yahweh. Veja bem, quando você vai conversar com um deputado, um senador, que é um homem carnal, um homem aí bagunçado, você procura normas e formas. Agora, para conversar, será que para conversar com o autor que criou todas as coisas, eu vou chegar nele de qualquer jeito? Yahweh, não sei o que, Yahweh, meu Yahweh, não sei o que. Está errado. É por isso que Yahweh não fala com vocês. Não. Vocês, veja bem, imagina bem, vocês estavam nas alturas, rebelaram-se, acompanhou o Rassatã, o Rei Léo, tá, dizendo que tal, foram atrás dele. Aí vocês entram no embaraço, e agora vocês têm acesso a estar falando com o Yahweh. Será que bate? Será que confere? Não, mas não mesmo. Agora, as religiões, o que fizeram? Os tradutores da Bíblia consumiu com o nome Yahweh, tá? E implantou os nomes paralelos, reverenciando aos seres invisíveis de Rassatã, e colocou o povo na contramão para estar pedindo. Imagina um grande empresário, se tiver um funcionário que toda hora está no pé do ouvido dele pedindo as coisas para ele dá as contas para ele na hora, vai embora. Não, isso é perturbação. Imagina se Deus e Jesus fosse o verdadeiro, o quanto não estava sendo perturbado por essas religiões, todo momento, Deus, glória a Deus, Jesus. Gente, isso é Satanás fazendo bagunça. E depois, ainda tem mais. Ele mostra para Yahweh assim, tá vendo? O que eu fiz com o povo seu aí, ó? Que bagunça, ó, você vê, esse povo faz dele o que eu quero. Então, a coisa é triste. Então, são 3 vestimentas. Em todo o tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte a presença de Yahweh sobre a sua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Aqui em Eclesiastes capítulo 3, está escrito, está misturado, mas eles escreveram assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, olha só, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Aí colocaram aqui tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de, aqui escreve paz, que é a tranquilidade. Aí tá. Seguindo, colocaram para frente, versículo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tendo visto o trabalho que, aqui se coloca Deus, deu aos filhos dos homens, foi ele mesmo que deu, para com ele os afligir. Aqui Satanás não mentiu nesse versículo, não. Não. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Nenhuma. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ou seja, Deus colocou os filhos dos homens na aflição, que é Zeus, que é o deus maioral da Grécia. Tá. E aqui ainda colocou assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração inventado, na mentalidade deles,
sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, se algo não me manda para cá, vocês nunca iam descobrir a verdade. A Satã, aí aonde fala de um livro com 7 selos selados. Que livro é esse? Esse aqui. A Bíblia. Satanás consumiu os originais, fez o livro do jeito dele e conseguiu selar esse livro na mentalidade do povo, como pílula, vírgula, ponto e vírgula, é tudo verdade. Ainda escreveu: ai daquele que mexer nisso aqui, que tirar um pingo ou uma vírgula desse livro. Ainda que desça um anjo do céu e anuncie um outro evangelho, que é para vocês não aceitar, porque é anátema. Tá? Ou seja, a bagunça que eles fizeram é que está correto. E ainda que venha, agora observa o absurdo que eles colocaram, ainda que venha alguém lá de cima, das alturas, enviado pelo Ser Supremo, não é para vocês aceitar. Ai, tem lógica isso? Observe o que escrevendo na Bíblia: ainda que desça um anjo do céu, trazendo outro evangelho que seja anátema. Ou seja, Satanás já preparando o povo para quando aparecer, ele já sabia que ia vir. Que a hora que aparecesse alguém trazendo a verdade para o povo não aceitar. Profundo, né? Então ele selou. E ele conseguiu selar por dentro e por fora. Observa. Você pega a passagem do oleiro, por exemplo, em Jeremias 18. Observa como Satanás é forte e astuto. Em Jeremias 18, diz que o oleiro, olha só, que alvo, lá fala Deus, né? Eles inverteram. Fala com o profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então o oleiro está onde? Está embaixo. E o pai que mandou ficou aonde? Lá em cima. Ué, mas na Bíblia está de forma correta nessa parte, e os pastores e os padres enganados. Imagina como pastores e padres estão cegos. As senhoras da questão do Brasil e etc. A vida inteira nessas religiões eu ouvi o povo pedindo para ser um vaso na mão do oleiro, mas o oleiro é Satanás. Observa, o pai está lá em cima, manda o profeta levantar e descer embaixo na casa do oleiro. Então o oleiro não é o pai que está lá em cima? Aí chega aqui embaixo, a obra que o oleiro estava fazendo de barro, o vaso quebrou na mão do oleiro. E aí o pai fala: agora vamos fazer desse vaso um novo vaso. Um vaso novo. Veja bem. E ao me faz descer, eu sou o Jeremias da Bíblia, e ao me faz descer, vir as partes mais baixas, nascer na inocência, para mim adaptar o povo aqui, tá? Primeiro tinha que adaptar o povo, conhecer o povo direitinho, o sistema, tudo, para depois ir aos poucos mostrando. Aí ao me mostra que o homem não foi feito de barro. Aí me mostra que o homem foi feito das águas. Para quem não assistiu o vídeo e quer prova, assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Lá eu mostro que o homem não foi feito de barro, dou provas. Tá. Aí, aquelas pessoas que já assistiram esse vídeo, que já viu a realidade, abandonou essa história que o homem foi feito de barro, ou seja, o vaso quebrou. O vaso de barro, na mão do oleiro.
E agora Yahweh vai fazer um novo vaso, que não tem nada a ver com barro. Hã? Então Satanás conseguiu lacrar o livro por dentro e por fora. Colocou na cabeça do povo que, ó, tudo aqui está certinho. Aí vem Yahweh agora me desvendando todos os mistérios, tanto mostrando a situação do povo que está aqui em corpo carnal, como o povo que está fora do corpo carnal, para onde estão indo eles, qual é o processo que eles estão passando e qual é a solução, tanto para aqueles que estão em vida, como aqueles que já se foram. Profundo, hein? Vocês acreditando ou não, está aqui o homem colocado por Yahweh, quebrando, desatando os selos, e mostrando a verdade. A verdade brotou. Aí, as religiões cegas diz que a verdade que brotou, que ia brotar, era Israel. Como Israel? Se Israel deixou Yahweh e foi adorar Hashem, os demônios, mergulhou na maçonaria que é maligna. Você sabe por que os judeus prosperam e tal, no que eles fazem? Porque Satanás dá prosperidade para eles, para dizer que os ensinos deles são tudo verdadeiro e que eles estão com a verdade. Mas é mais um engano. Os judeus estão na contramão total. Não está escrito na Bíblia, colocaram que os primeiros serão os derradeiros? É isso aí. A verdade veio para eles, eles rejeitaram. E estão rejeitando, vão ficar por último. Vão ser salvos depois que passar uma série de turbulência. Então, como eu ia dizendo, são 3 vestimentas. E essas vestimentas têm que estar branquinhas. 3 vestimentas? Irmã Renata, você tem pelo menos uma ideia? 3 vestimentas? Não. Tem ideia, irmão? Eu tenho ideia só de 2. É 3? São 3. Veja bem. Essa roupa aqui que eu estou vestido é uma vestimenta. Essa tem que ser decente. Se uma mulher vestir uma roupa sem manga, ela está despida. Ela está mostrando o seu corpo. Tá. Se uma mulher vestir uma roupa mostrando o seio, ela está negativa perante algo. Vamos lá. Essa é a primeira vestimenta. Tem que estar composta. Se for uma calça, tem que ser de uma cor só. Se for uma camisa, tem que ser uma cor só. E algo não aceita enfeites. Tá? E algo não aceita enfeites. Enfeites são coisas satânicas. Tá? Você tem que ser natural. Tá? Essa é a primeira vestimenta. Quando o homem tira a sua barba, ele ficou nu. Que daí vem a segunda vestimenta, que é o corpo. O corpo é a vestimenta. Ué, mas o corpo é uma vestimenta? A vestimenta de você que não é o corpo. Observa que quando o homem vai a óbito, o corpo dele fica no cemitério, mas ele não. Mas esse corpo é a vestimenta do ser que é você. E você não pode estragar esse corpo, tipo assim, fazendo tatuagem, furando a orelha para colocar brinco, fazendo incisões no corpo. Tem uma passagem na Bíblia que fala para não fazer incisões nos corpos. E aí como fica o povo judeu que diz que ao 8º dia tem que cortar o prepúcio do pênis do menino? Se fosse para ser assim, já tinha nascido, é ritual satânico. Os judeus estão no satanismo. É igual o povo diz assim, lá dentro do Vaticano estão os segredos. Eu conheço os segredos do Vaticano. Os segredos do Vaticano são rituais satânicos e o povo não sabe. Lá dentro do Vaticano é macumbaria pura.
Apesar da macumbaria estar dentro do Vaticano, o segredo, as coisas secretas deles é isso. Rituais, que eu não vou nem dizer aqui, que é pesadíssimo, que vocês jamais imaginam. É feia, coisa feia, feia. Se as pessoas soubessem o que é o Vaticano, elas vomitariam. E eu fico com dó que dentro dessa igreja católica tem uma imensidão de gente boa enganada por eles. É feia coisa. Eu tenho um vídeo aí que eu postei na live do Sétimo Tempo passado, mostrando a situação do Vaticano. É coisa feia, tá? Aí o povo diz, que os segredos estão lá no Vaticano. Tá mesmo. Lá tá a putaria, a miséria, a desgraça tá lá dentro. É inferno puro. Você não tem nem ideia como eles são malvados e perversos. E você que é bem intencionado está aí sem saber disso. Mas eu sei do que falo. Então, são 3 vestimentas. Os corpos carnais têm que estar bem cuidado com a roupa material, que é a primeira roupa, e ele tem que estar zelado porque ela é a roupa sua, que não é o teu corpo. Isso que vê, que sabe, que raciocina. E qual é a terceira vestimenta? Quando você fala palavras torpes, você está sujando a outra roupa, que é a terceira. Aí você está sujando você, que é isso que sabe, que vê, que raciocina. Você desconecta de algo. Quando você cai em si, começa só a pronunciar coisas perfeitas, coisas que agradam tanto a Yahweh, como aos seres que trabalham para Yahweh, né? Você está vestido com a vestimenta verdadeira, a principal vestimenta, tá? Todas elas são necessárias, mas essa aí é a principal delas, tá? Se você, qualquer coisinha, você fica aborrecido, começa a xingar, começa a reclamar, você sujou a sua roupa. Se você coloca a tua cabeça em ordem, pensamentos positivos, tratar as pessoas bem, alguém judia de você, você não revida, opa, sua vestimenta está limpa. Uma vez que você revida, ainda que você esteja correto ou correta, alguém lhe xinga, alguém lhe maltrata, e você revida, você sujou a sua vestimenta. Se você ficou caladinho ou caladinha, na tranquilidade de Yahweh, você está vestido, está prevenido. Porque daí, se você suporta tudo no silêncio, como se nada tivesse acontecendo e tal, aí você tem apoio das alturas de Yahweh. Porque Yahweh é uma energia positiva. Aí que está o segredo. Segredo não é pedir, é estar implorando, pedindo e tal, quero resolver meu problema aqui, meu problema ali. Não. O segredo é andar bem vestido ou bem vestida, no caminho correto, de forma automática. Essa energia de alto lhe atinge, já é deixado no automático. E essa energia de forma automática lhe dá gozo e tranquilidade, a ponto de você atravessar as tempestades sem sentir dores. Será que é por acaso que escreveram na Bíblia que Paulo e Silas estavam apanhando no cárcere e louvando a Yahweh? Não. Eles tinham uma energia tão forte no corpo que aquela energia fazia eles não sentir as pancadas.
Será que eles estavam ali pedindo? Nada, isso é automático. Esse caminho aqui é fora do caminho das religiões. Nós estamos aqui, tem várias pessoas no momento, vou virar a câmera aqui. Olha. Pergunta para os irmãos. Tem sistema de culto aqui, de igreja? Não. A gente chama para fazer oração? Não. Tem algum ritual em nosso meio? Não. É isso? Aqui está a Sara? É isso. Então, é um novo caminhar. O homem e a mulher têm que aprender a andar com as suas próprias pernas, nos parâmetros legais de Yahweh, nada de religiosidade. Religião em nós tem que ser zero. Tem irmãos que dizem assim, que Yahweh lhe deu um bom tempo, mas você está falando em vão, jogando conversa fora. Que Yahweh lhe dê isso, que Yahweh faça você não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, isso é costume religioso. Eu comecei fazendo isso e tal, porque eu vim das religiões, mas aí Yahweh foi tirando de mim. Hoje não, você pode ver quando eu vou falar com qualquer irmão hoje ou irmã na internet, já vou direto ao ponto. Se eu vou falar com o irmão, ele chama, digamos assim, Joaquim. Meu irmão Joaquim, prazer falar contigo, meu irmão. Quais são as novidades, como é que vão as coisas? Eu já entro direto. Meu irmão, que Yahweh não sei o quê, que te ilumina não sei o quê. Para Yahweh iluminar irmão Joaquim tem que estar andando nos parâmetros de Yahweh. Não adianta eu falar para Yahweh ajudar ele, você está andando todo cagado. Isso aqui é um outro nível. Nível, né? Nível, o El é maligno, nível. Isso aqui é outro nível. Tá. Aqui é uma outra posição. Aqui não tem nada a ver com o que vocês aprenderam nas religiões. Observa quando colocaram lá na Bíblia, que quando Nicodemos foi ter com Yahushua, ele foi à noite com medo da opressão do povo hebreu, do judeu, ele disse, bom mestre, o que terei que fazer para mim ganhar vida? Ele disse, necessário é nascer de novo. Ele falou assim, mas como assim nascer de novo? Entrar no ventre da mãe e nascer? E Yahushua responde, aquele que não nascer da água, observa, da água, aí colocaram lá, e do Espírito, não, o Espírito inventaram, o Espírito é coisa de macumbaria, aquele que não nascer da água e dos verdadeiros ensinamentos, não entrará no reino de Yahweh. Nascer da água por quê? Porque o ser, quando vem para o mundo, ele entra na água, no útero da mulher, o que sai do homem, para entrar na mulher, para gerar um menino ou a menina, é água, é líquido. Ou seja, Yahushua já sabia que aquela geração ia ter que morrer, sair dos corpos carnais e retornar, nascer na água de novo. Zerar tudo que aprendeu e começar do zero. Esquecer tudo que aprendeu e começar do zero. Só que agora, Yahweh está chamando um povo para não morrer. Olha o que eu estou falando para vocês. Yahweh está chamando um povo agora para não morrer. Se os homens que eu estou chamando, as mulheres que estou chamando, conseguir abandonar o alimento feito no fogo e passar a alimentar de frutas, a pele vai renovar, as células vai renovar e vocês vão ter
uma vida nova. Aí vai cumprir aquela passagem que está lá em Isaías, que o velho se tornará novo e o leão brincará com a criança. Porque também eu estou indo devagar, mas vai ter uma mudança também no reino dos animais. Não vai existir esse negócio de um animal estar matando o outro para comer, isso é tudo coisa de Satanás. Hã? O boi come capim e vive, por que a onça não pode comer e viver? Hã? Rolo satânico. Então, em todo o tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte a presença de Yahweh te iluminando, a energia positiva te dando força para ir avante. E aí, de forma automática, vamos louvar. Avante eu vou, com meu Yahweh, que comigo está. Avante eu vou, levando a mensagem que Yahweh me mandar levar. Avante eu vou, com todos aqueles que Yahweh abraçar. Avante eu vou, alimentando do que Yahweh me mandar de lá. Vamos alimentar dos alimentos positivos de Yahweh. Os homens abandonam os alimentos feitos no fogo. O alimento feito no fogo matam as células do teu corpo. As frutas renovam essas células, fazem o inverso. Satanás inventou o alimento feito no fogo para ver você velho, acabado e morto, fora dos corpos carnais, no outro sistema. E eu agora estou chamando você para entrar comigo no 7º milênio. Só que no 7º milênio vai entrar pessoas boas, bem intencionadas, pessoas simples. Tem pessoas que acham que ser humilde é ser pobre. Negativo. Tem nada a ver pobreza com humildade. Eu conheço pobre, ridículo, metido a besta, exaltado e metido a bom. Ele é humilde? Não. Conheço rico, humilde. Simples. Conheço. Porque colocaram na Bíblia, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Mas veja bem, o céu é o inferno. Então, Abraão está fora dessa história, que Abraão era rico. O Jó da Bíblia, que o povo chama de Jó, diz que era o homem mais rico do Oriente. E daí, como é que fica? O salmista Davi escreveu no Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora estou sendo velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu digo ao contrário, ser pobre é ser miserável. Pobreza não é coisa de Yahweh. É o contrário. Pobreza não é coisa de Yahweh. Não. Eu nasci na pobreza, mas eu fiquei nela? Não. Por quê? Era um processo que eu teria que passar. Se eu disser para você hoje que eu sou um homem pobre, eu vou estar mentindo. O que colocar lá no Salmo primeiro? Bem-aventurado, eles escrevem o varão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Colocaram lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha bem a colocação dessa frase. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só. Não que você tem que
fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo. Opa, esse cidadão não tem vínculo com Yahweh, não posso ir nos conselhos dele. Tá. E depois diz, nesse assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ficar ali naquela patoquinha ali, alimentando as conversas deles e achando que eles estão... Não. Você pode até passar por lá no meio deles, mas de forma diferente. Antes tem o seu prazer, lá escreve na lei do Senhor, nos ensinamentos de Yahweh. E nos ensinamentos de Yahweh, medita em todo o tempo. Lá eles colocam de dia e de noite. Depois vem, pois será como uma árvore plantada junto aonde há ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E olha a frase, e tudo quanto fizer prosperará. Então o segredo está em pedir? Não, aí não, essa passagem não mandou pedir. Não. Mandou vigiar, não andar na roda dos escarnecedores, não ir em conversa de gente que não tem alvo, andar de forma correta. E ele diz assim, você andando de forma correta, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vem de forma automática, você não precisa estar pedindo. Yahweh é gostoso, tranquilo, né? Ensinamento diferente, isso aqui vai derrubar todas as religiões. A religião vai tudo cair por terra. Eu entrei em contato ontem com um irmão dos Estados Unidos, conversando com ele. Ele disse para mim que, conversando com um cidadão lá da França, ele recomendou o meu vídeo para a pessoa lá da França disse, não, aqui o pessoal aqui está assistindo os vídeos desse homem. Eu já sei quem é esse homem. Acontece que as redes sociais estão ofuscando. Eles não estão querendo que saiba que o mundo inteiro está assistindo meus vídeos, mas estão. Eu conversando com um cidadão que nasceu lá próximo àqueles países da Rússia, ele falou para mim assim, olha, aqueles países ali em volta da Rússia estão todos assistindo os seus vídeos. Agora, o que ele me surpreendeu, o que? Disse que o Putin, antes de morrer, que Putin já morreu, tem aí um sósia, tinha assistido um vídeo meu, tá? E que o pessoal dos países vizinhos lá, segundo ele, que ele é de lá, ele é nascido lá, que estão ouvindo os vídeos na minha linguagem em português e ouvindo como se fosse na linguagem deles. Ou seja, tem algo acontecendo aí surpreendendo o povo. Eu disse e repito, isso é um foco de fogo que acendeu e não vai existir bombeiro nenhum no mundo que possa apagar. 2024 está terminando. Foi um tempo difícil para mim. Sofri barbaridades. Eu venho sofrendo. 2027 vai chegar. 2025. Eu falei 27 porque dá o 7, por isso que eu errei. Você soma 2 e 5 dá 7. 2025 vai chegar o 7 aí, 2 e 5, 7. Não quer dizer que é o 7º milênio, bem entendido. Mas é uma data que está o 7. Né? Os irmãos façam uma reflexão, né? Porque eu vou fazer um pedido a Yahweh, antes de findar esse ano, entregando nas mãos dele todos aqueles que já ouviram os vídeos e creram no nome Yahweh. E eu vou pedir a Yahweh uma ajuda para vocês, tá? Então, os irmãos e as irmãs que aceitaram o Yahweh, eu prometo para vocês
que antes da virada do ano, eu vou entregar a todos vocês a Yahweh e vou pedir a Yahweh uma força para vocês, uma ajuda para vocês. Tá bom? Se preocupa não. Vamos em frente, Yahweh está conosco e vamos vencer. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Meninos e meninas, um abração.